Bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a um cafezinho com marketing de manhã cedinho, coisa boa estar aqui. Como aumentar a minha percepção de imagem junto ao cliente em torno de 25%? A gente sabe a resposta rápida, fácil, assessoria de imprensa. Existem outros mecanismos? Sim, livros, palestras, tudo que nos imposta com autoridade aumenta muito rapidamente a nossa percepção de imagem junto ao público atingido, tá? E esse é um exemplo, um case que a gente teve aqui, num cliente que participou da Construsul, a gente saiu no Correio do Povo só com uma mídia, só com essa mídia, a alavancagem de autoridade, de percepção de imagem, aumentou em 15% ao público atingido, que viu, que teve contato com esse veículo. Porque, afinal de contas, a mídia, a assessoria de imprensa, ainda é o quarto poder. Vê se você concorda comigo ou não. Aline, mas nem todo mundo hoje em dia mais lê jornal. Sim, só que aí a gente faz entregar através da estratégia de marketing, junto com os vendedores, junto com o tráfego e outras possibilidades que existem dentro da estrutura de estratégia de marketing, a gente faz entregar esse canal, esse veículo, essa publicação ao cliente, ao público-alvo. Tá? Então, o que justifica? Mas, Aline, isso é fato, sim, né? A gente, quando trabalha em assessoria de imprensa, a gente tem cálculos que a gente chama de impacto de centimetragem e também de calculadoras emocionais do nosso público, tá? A gente entrega isso nos relatórios, existe uma calculadora de comunicação que verifica esses dados, tá? E essa calculadora ela também observa, nesse caso, esse case específico da IPF Molduras, com muita gratidão com o Biopir, lançando lá na construção civil algo que ela já faz junto com o mercado, mas que trata com muita responsabilidade da questão da sustentabilidade na construção civil. É realmente um case de muito sucesso. Obviamente foi pauta, foi muito fácil para nós trabalharmos essa pauta e estamos colocando, logo você vai ver aí outras publicações relacionadas ao tema, mas o que faz de fato esse aumento de percepção de imagem, por que ele é importante, como é que se faz, como é que se constrói, além do cálculo de centimetragem que levou para a marca uma valorização de equivalente a R$7.500, como se ela tivesse investido em mídia orgânica, tá? É muito dinheiro, né? Quando a gente pensa em uma publicação. Então, esse trabalho é estratégico, esse trabalho é organizado, esse trabalho vem da questão da assessoria de imprensa, a gente elaborando uma pauta, distribuindo para os veículos, conversando com jornalistas, fazendo essa relação, esse meio de campo entre as empresas e os veículos, colegas que estão nas redações, colegas jornalistas. Esse é um trabalho que eu sempre fiz. Na verdade, a nossa empresa da BH Comunicação, ela começou com isso. Hoje ela é gestora de projetos de marketing e assessoria de imprensa. Mas na questão da assessoria de imprensa é algo que a gente faz já há mais de 20 anos. Então, é algo que a gente gosta muito e a gente entende o impacto e a importância disso quando há, de fato, uma estratégia de alavancagem de autoridade por trás, tá? Esse aumento de percepção de 15% na imagem do cliente, do público atingido com aquela pauta, se dá por uma validação externa de credibilidade. Ora, se uma empresa sai no veículo, ela com certeza significa que tem credibilidade no mercado, ela é avalizada, ela é validada, né, pelos colegas. Então, quando o veículo tradicional e confiável, como o Correio do Povo, ele publica essas pautas que a gente negocia ali, a gente redige, negocia com os colegas, o que acontece? Essa validação de relevância, ela acontece junto à empresa. No caso, através de um gancho que a gente usou a construção civil, o Biopir, o evento da Construsul. Ah, Aline, mas então eu não. É como se fosse um selo de autoridade, né? Então, Aline, mas mas isso não é para qualquer um, isso é só para as grandes players, não. Todas as empresas que trabalham dentro de uma proposta de valor para o mercado, e por isso que a gente fala tanto da importância de proposta de valor, como missão, como princípios, como valores do seu negócio, isso traz uma valorização de imagem gigante, porque aí você pode ter estratégias diversas, como a da assessoria de imprensa. Basta você ter proposta de valor, basta você entender como que você ajuda o seu mercado, como que o seu business, o seu negócio pode educar o mercado e trazer vantagem competitiva para ti a partir do conhecimento da liderança que tu quer assumir. Se tu tem isso, tu pode fazer qualquer coisa em nível de marketing para aumentar, escalonar a tua credibilidade, escalonar a tua autoridade.
Então, essa percepção de valor, ela é extremamente importante para quem quer ser uma empresa sustentável a longo prazo, no sentido de não se esmorecer aí com crises, com o passar do tempo, com a concorrência, aqueles fatores de as cinco ameaças tradicionais de Potter, né, que a gente sabe quando a gente administra uma empresa, que a gente está à mercê de preço, de fornecedores, de concorrência, dos próprios clientes também, exigência dos clientes, a exigência do mercado. Então a gente não pode ficar ameaçado com isso. Como que a gente se blinda? Atingindo a nossa liderança, nosso poder de influência, aumentando a percepção de imagem. Então lembra que Kotler nos ensina que o nosso valor enquanto negócio, ele é igual a uma boa administração, a uma boa margem de lucro que eu tenho sobre minha produtividade, proporcional à percepção de imagem que o meu cliente tem de mim. Então, quanto maior é a minha percepção, a percepção de imagem que o cliente tem de mim, o valor, quanto que ele está disposto a pagar para o meu negócio, proporcional à minha capacidade de boa gestão, ou seja, de ter muita margem de lucro com qualidade, por isso a gente fala tanto também em processos, em desenvolvimento de pessoas, em desenvolvimento de equipes. Quanto mais essa proporção acontece, mais eu sou único, diferente e mais eu tenho valor, mais a minha empresa vale. Que não seja apenas para eu ter resultado no final do mês financeiro, mas que seja também para mim fazer a diferença na sociedade e para lá na frente, se eu quiser vender o meu negócio, ele no mínimo valer muito. Vê se faz sentido para você. Então, já te dei o insight, o spoiler de hoje sobre isso. Para a gente encerrar, a assessoria de imprensa, ela é sim, junto com outras estratégias, publicação de livros, participação de palestras, enfim, algo extremamente relevante para a sua estratégia, e qualquer negócio pode botar a mão na massa e fazer. Aline, mas a assessoria de imprensa tende a ser caro? Sim, não. Você acabou de perceber aí que volta, depende da estratégia que você faz, e é possível sim para todos. Hoje a gente tem ferramenta, já não é tão mais caro assim. Já fiz algumas no meu canal aí, por aí, tem umas outras lives até bem compridas sobre a história da assessoria de imprensa, né? Como é que se dá a evolução dela do mercado. Hoje ela descentraliza um pouco da questão das grandes marcas para as pequenas também, a partir do momento que eu tenho uma democracia aí da informação junto com as redes sociais, influenciadores das redes sociais, né? Então, a assessoria de imprensa, ela de fato é importante. Você que é gestor, você que é líder, converse sobre isso com o seu consultor de marketing, com a sua agência, para saber até que ponto você pode se beneficiar dessa estratégia de alavancagem de autoridade para o seu negócio, para as suas vendas, tá? Ela traz uma associação aí voltada para a inovação, para a tecnologia, para o movimento da sua marca, que é importante o mercado entender que você faz de fato. E amanhã a gente continua, então, trabalhando um pouquinho mais, entendendo. Essa semana eu quero ver se eu consigo estar mais presente aqui para tô sentindo falta das minhas lives, né? Mas a gente estava realmente num turbilhão de jornada aí, algumas mudanças. Então, voltando aqui para você, para dar esses insights aí, desenvolver capacidade de liderança e gestão de gestores voltados para estratégias assertivas de marketing. Em todas as minhas lives eu quero que você tenha um insight sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre esse termômetro, né, da onde eu estou para onde eu vou, enfim, com insights que talvez no momento seja relevante para você, tá? Dito tudo isso, amanhã a gente segue falando de como a assessoria de imprensa ela integra a estratégia de autoridade das empresas de uma forma muito prática, tá? E se você tiver dúvidas, quiser saber mais, quiser fazer alguma pergunta, utiliza meus canais inbox aqui, né? Hoje eu vou deixar caixinha de perguntas que faz tempo que eu não faço. Fica à vontade, o canal tá aberto aqui pra gente alavancar e crescer em conjunto, tá? Tenha um excepcional dia, uma excepcional semana. Até mais! Faça resultado, faça acontecer, faça estratégia. Até mais!